Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aqui para falar um pouquinho sobre o que foi esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Primeiro turno que teve 188 partidas disputadas. O certo seria ter as 190, mas Corinthians e Grêmio e Vasco e América Mineiro, por motivos diversos, acabaram sendo adiados. Essas partidas vão ser complementadas aí, vão ser jogadas ao longo do segundo turno. Nesse primeiro turno, 448 gols marcados, média de 2,35 gols por jogo, uma média relativamente aceitável aí para os padrões do futebol brasileiro. Entre os melhores ataques, não poderia deixar de ser Botafogo, que está disparado na liderança, com 35 gols. Na sequência vem o Palmeiras com 34 e depois o Flamengo com 31 gols marcados. Já entre as melhores defesas estão Botafogo, líder do campeonato, com 11 gols sofridos. O Cruzeiro, surpreendentemente, aí, apesar de não estar figurando entre as melhores equipes, mas tem uma defesa que sofreu poucos gols, apenas 16 gols sofridos. E em terceiro lugar, 3 equipes, Palmeiras, Atlético Mineiro e Bragantino, que sofreram 17 gols cada um. Isso credencia aí essas equipes, tanto com melhores ataques quanto as melhores defesas, estarem nas primeiras posições da tabela. Agora, isso não significa que vão rumar para o título, vão garantir vagas na Libertadores, enfim, ainda tem muito campeonato brasileiro para rolar. Afinal de contas, são 19 rodadas daqui até o final e, obviamente, essas 4 equipes que eu falei: Corinthians, Grêmio, América Mineiro e Vasco ainda terão uma partida a cumprir, ou seja, farão 20 partidas ao longo dessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Entre os piores ataques, vou pegar uma colinha aqui: Vasco, 14 gols apenas marcados nessa primeira parte aí do Campeonato Brasileiro. Internacional de Porto Alegre, 17 gols marcados. E aí na terceira posição, Bahia, Coritiba e Goiás. Se a gente for pegar, com a exceção do Inter, que está um pouquinho afastado do Z4, essas outras 4 equipes estão ali brigando numa zona desconfortável do campeonato, ou seja, o Z4 ali. O Vasco, então, é o penúltimo colocado, o América é o lanterna da competição. Enfim, precisam reagir, precisam melhorar no segundo turno se querem realmente fugir dessa zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. No que diz respeito a desempenho, a gente pode dizer o seguinte: que o Botafogo, que até o presente momento tem uma ótima campanha, o Botafogo terminou o primeiro turno marcando aí a melhor campanha da história do primeiro turno, ou seja, com 47 pontos e 15 vitórias, fazendo um adendo que uma campanha de turno importante também que deve ser registrada é a do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2019, em que o Flamengo fez 48 pontos. Ou seja, é um registro importante. O Flamengo termina o primeiro turno com 42 pontos e finaliza o campeonato com 90 pontos. Então, 48 pontos conquistados no segundo turno. Mas o Botafogo vem fazendo uma campanha tão surpreendente, tão importante, que o credencia realmente a pensar que ele será o próximo campeão brasileiro, será o campeão brasileiro de 2023. Isso por quê? Se a gente pegar os últimos 4 campeões brasileiros, a gente consegue fazer um recorte. Em 2019, acabei de falar, o Flamengo foi campeão com 90 pontos, 28 vitórias e 4 derrotas, um aproveitamento de 79%. 2020, aquela competição esquisita em função da Covid-19, 20 terminando em fevereiro de 21, o Flamengo foi campeão com 71 pontos, com 21 vitórias, 9 derrotas e um aproveitamento de 62%. 2021, o Atlético Mineiro
fez uma ótima campanha, campeão brasileiro, 84 pontos, 26 vitórias, 6 derrotas e um aproveitamento de 74%. O Palmeiras, no ano passado, campeão com 81 pontos, 23 vitórias, 3 derrotas e um aproveitamento de 71%. Pegando a média dessas 4 campanhas, a gente chega ao seguinte recorde. Uma equipe fazendo 82 pontos, com uma campanha de 25 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e um aproveitamento de 72%. Neste primeiro turno, o Botafogo tem aproveitamento de 82%, uma campanha de 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, totalizando 47 pontos. Para chegar nessa média que a gente extraiu dessas 4 últimas campanhas, o Botafogo teria que perder rendimento, cair dos atuais 82% no primeiro turno para uma campanha de 60%, 61% no segundo turno, e teria uma campanha de 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Levando-se em consideração a campanha que o Botafogo já tem e sabendo que dessas 4 campanhas houve um campeão com 21 vitórias, que foi o Flamengo de 2020, é plenamente possível prever que o Botafogo, em muito pouco tempo, pode ser declarado campeão brasileiro. Até porque o Botafogo tem as 19 partidas a cumprir do Campeonato Brasileiro e divide as atenções ali com a Sul-Americana. Sul-Americana que está na fase de quartas de final. Ou seja, o Botafogo teria 2 jogos de quarta de final, avançando 2 jogos de semi e a final em jogo único. Ou seja, o Botafogo jogou nessa primeira parte do campeonato muito mais partidas do que vai jogar nessa segunda parte. Ou seja, a cada vitória, a conclusão que a gente pode chegar é que a cada vitória que o Botafogo conquistar nesse segundo turno, torna a ladeira ainda mais íngreme para os seus concorrentes. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: em qual rodada o Botafogo vai ser o campeão brasileiro? Ou será que não? Você acredita que o Botafogo não vai ser o campeão? Então comenta, curte e diga pra gente qual é o seu palpite, quem que você acha que pode tirar o título do Botafogo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!